Olá pessoas, tudo bem com vocês? Fé Jason aqui e Alessandria Witch aqui. E hoje vamos falar de um dos contos mais macabros dos filmes lançados até então. Um dos filmes que envolve um dos maiores serial killers de todos os tempos. Esse que é líder da igreja. E eu não estou falando de Macedo. Você vai saber já já, logo após a nossa vinheta! I can hear you whispering, children, so I know you're down there. I can feel myself getting awful mad. Here is all the passion and suspense, the heart-pounding warmth of the best-selling novel that gripped millions. Girl, wake up! Come on, girl! Superb, unforgettable performances by an extraordinary array of talent. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Fernalf aqui, Dona Alessandria aqui. E hoje nós vamos falar de filmes de terror. Sim, hoje nós vamos falar de O Mensageiro do Diabo. Filme de 1955, mais velho do que eu, mais velho do que você provavelmente. E a gente vai falar do que ela também. E vamos falar desse filme, detalhar aqui sobre ele. Vou contar aqui porque que eu, na minha opinião, esse é um dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. E eu estou falando isso, é um clickbait, a gente vai saber já já. Mas antes da gente falar sobre esse filme, já vá dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha. Se inscreva-se aqui nesse canal, não custa nada você se inscrever nesse canal. Seu dedo não vai cair, ou será que vai? A praga da semana. Né? Então já se inscreva aí, já mande para aquele seu amigo que só está procurando lista de filmes mais legalzinhas, mais atuais, né? E vai pegar logo um filme aí em preto e branco que é terror puro, tá bom? Figured I was gone, huh? Run, hide in the staircase. Run quick! Ruby, shit! What do you want? I want them kids. O Mensageiro do Diabo, ou The Night of the Hunter, né? Filme de 1955, de direção de Stanley Cortez e Charles Langton. Parece que é o único filme que o Stanley Cortez dirigiu, e ele nunca mais dirigiu um filme nenhum, porque na época que saiu foi fracasso total. Aliás, dica de passagem, é bom deixar claro que filmes que são fracasso nem sempre significam que são ruins. O sucesso de bilheteria, o famoso bilhão, que todo mundo diz, deu bilhão, é sucesso. Nem sempre o que é um sucesso é bom. E essa é uma prova convicta, né? Isso é uma prova viva de que é um filmaço e não foi uma grande bilheteria. Ele foi reconhecido anos depois por toda a linguagem que ele é colocado aqui. A né? gente vê pelos youtubers e os tiktokers de hoje em dia, né? Ih, rapaz. Tem muitos que não são bons, mas que tem milhões de seguidores, né? Exatamente. E aí nós temos aqui no elenco, um elenco gigante, tem um galã, aliás, né? Eu tô vendo aqui no meu celular, tá bom? Eu não decoro o nome, tá bom? Nós temos o Robert Mitchum, a Shelley Winters, a Gillian Rich, o Billy Chapin, a Sally Jane Bruce e grande elenco, porque é um elenco gigante da época de Astros e Estrelas, que talvez você não vá se tocar quem é, e eu também não, tá bom? Mas do que é que se trata The Night of the Hunter, ou O Mensageiro do Diabo, né? Ben Harper, né? É isso, Ben Harper. Ben Harper, que foi preso ali durante a época da Depressão, 1927, acredito eu, né? Ele fez um roubo ao banco e ele está sendo procurado, ele vai preso, mas antes de ser preso, ele pede para os filhos dele esconder esse dinheiro e não falar para ninguém onde os dois estão escondendo esse dinheiro, né? Na prisão ele encontra um amigo de cela, né? Que é o Henry Powell, que se diz pastor, né? E o Henry, você vai morrer, o Ben Harper é condenado à forca, né? E ele diz,
que é que você pode falar aqui, confesse seus pecados para mim? E na verdade o que ele queria saber era onde, né, o Ben Harper havia escondido o dinheiro. E com isso o Ben Harper acaba soltando por cima que o dinheiro está na casa da viúva dele. Dormindo, né? Dormindo. Ele fala dormindo, que o dinheiro está na casa da viúva dele, né? Da mulher que vai ser viúva dele, junto com os filhos. E logo que o reverendo Powell lá, né? O Harry Powell sai da prisão, ele vai à casa da viúva, né? Para tentar ali sondar onde está o dinheiro, né? Matar essa viúva e fugir com a grana. Diga-se de passagem, aqui não é um spoiler, logo no comecinho, o Henry Powell ele tem um histórico de matar viúvas aí de muito tempo. Logo no início ele fala que foram 11 antes dessa próxima vítima. E aí o filme se desenrola no Henry Powell tentando ali pegar essas crianças, né, descobrir onde está o dinheiro e ele manipulando a cabeça das pessoas usando a fé alheia, né, o discurso de bom pastor. Na verdade ele é um lobo em pele de cordeiro, isso é dito logo no início do filme, né? E aí cabe ali as crianças fugir desse lobo que está em busca dessas ovelhas, né? E o filme é tenso pra caramba, galera. Dona Alessandra de Brissal, você gostou do filme? Leaning on the everlasting arms, what a blessedness, what a peace is mine. Leaning on the everlasting arms. Alessandria Witt, e aí? O que você achou do filme? Eu achei o filme, assim, espetacular. É um filme em preto e branco e geralmente a gente, da nossa época agora, tem um certo receio de assistir filme em preto e branco, né? Mas eu já consegui assistir alguns filmes preto e branco, inclusive do Charlie Chaplin, né? A gente assistia muito Charlie Chaplin antigamente. E ele tinha até as fitas cassete, né, do Charlie Chaplin. Cassete não, VHS. VHS. Fita cassete era de ouvir. Ah, é verdade. E ouvir Charlie Chaplin era impossível, né? Porque ele não falava. É verdade, cinema mudo. VHS, porque eu esqueço também. Pois é, então assim, eu achei o filme assim excelente. A gente estava atrás de um filme para falar sobre Halloween. Aí o Fernaldo lembrou desse filme e disse: vamos assistir esse filme é muito legal. E a gente não queria assistir os filmes básicos que todo mundo está assistindo, a gente tinha como plano fazer uma lista de 7 filmes, 8 filmes sobre vampiro. Era aproveitar o embalo do Halloween e trazer filmes antigos de vampiro. Tava com um monte ali. Mas aí a gente, não, vamos pegar esse aqui porque é um filme que ninguém vê e tal. Tem o Demeter que a gente já gravou, vai sair essa semana também. Não, depois desse a gente vai essa semana, se a gente vai botar essa semana, vai estar esse. Tá bom. Vamos ver, né? Se vai dar certo, botar essa semana. Então assim, achei espetacular a filmagem do filme, aquela filmagem antiga, eu achei muito legal. E o que eu acho mais legal da filmagem antiga é porque eles usam muito a técnica de audiovisual. E eles usam de uma forma muito maior do que hoje em dia, né? Assim, muito mais perceptível. Acho que por causa do fato de ser preto e branco, né? Eles usavam assim uma coisa mais, que você via assim mais a técnica sendo usada. Achei muito interessante. O pastor é uma pessoa altamente fria, você vê a forma dele de ser. Ele cita várias vezes a Bíblia, acho que exatamente por isso ele deve ter sido um filme que não deu bilheteria, exatamente por falar muito assim da questão da religião, da espiritualidade de cada pessoa. E isso vocês sabem que mexe muito, né, principalmente com as pessoas. naquela época, né? Se hoje em dia mexe, né, você falar sobre religião hoje em dia é algo que é muito complicado. Imagina naquela época, né? Então, assim, ele usa muito trechos da Bíblia para enganar, para seduzir, inclusive, né, as mulheres que eram as que eram mais seduzidas por ele. O povo, né? O povo. E, assim, o mais tenso do filme o terror do filme é porque é com criança. E aí ele mexe com as crianças o filme todo. E aí, sabe que naquela época as crianças não eram ouvidas.
hoje em dia muita criança ainda não é ouvida, né, pelos pais. Naquela época ainda era pior, né? A criança não tinha voz, ela não podia falar uma coisa de um adulto que era mentira, ou ela apanhava porque ela estava falando alguma coisa do adulto. Imagina aí essas duas crianças pequenas, a meninazinha mais pequena ainda, sendo ameaçadas sem que elas pudessem ter alguém, um adulto que protegesse elas. Gente, é muito tenso. Assim, como a Alessandra falou, né? Realmente o diretor ele utiliza demais os recursos que ele tem à disposição numa época que não tinha cores. Uma das coisas que é incrível dentro do filme é o como ele trabalha com as sombras, né? Silhueta mesmo, a regra da silhueta, para quem é animador, entende muito bem aqui, ela é usada a mil. Ele trabalha muito bem em questão de sombra sobreposta com outra sombra, né? Uma sombra cobrindo outra sombra, que tem uma representação ali de uma coisa maior, né? Inclusive tem um trecho que eles veem ao fundo o cara com o cavalo, né? E, cara, é só a sombra. É incrível. É só a sombra. Uma outra coisa que é bastante utilizada dentro do filme, que a gente percebeu bastante, é como ele usa as fórmulas triangulares exatamente em momentos que estão falando sobre Deus, né? Na hora em que ele está pregando a palavra lá para a mulher antes dele matar, a silhueta das sombras forma uma espécie de capela. Tem um outro trecho de novo que aparece essa silhueta triangular lá, como se fosse uma capela, em um momento em que ele está lá pregando. E esse filme, o que é mais legal, assim, são as metalinguagens inseridas dentro desse filme. Assim, o psicológico do Henry, o psicopata, é extraordinário. Ele é um cara em que ele tem luxúria em matar. Para ele, o fato de matar, ele tá... Eu vou usar essa palavra aqui, tá bom? Ele tá gozando. E o filme mostra isso. Não é não. Galera, tem um trecho logo no início que tem uma dançarina dançando, que ele tá lá, a dançarina seminua lá dançando, ele enfia a mão no bolso e você só vê a pontinha do canivete dele saindo para fora do bolso. Se isso não é representação de uma ereção, eu não me chamo Jorge. E eu não me chamo, né? E tem outro trecho depois que aparece a Mikaela, que ele bota de novo a mão e faz puf de novo no bolso. Então, e ao mesmo tempo em que ele tem esse lado devasso envolvido com a violência, o lado sexual ele reprime. E é incrível. Opa, quem é você? Você está se oferecendo para mim? Você não está entendendo? Né? Isso exatamente. Isso aí é a luxúria. Você está pecando. E assim, uma outra coisa extraordinária dentro do filme é o quão manipulador é o Henry. Porque assim, ele é um manipulador. Ele é realmente um lobo em pele de cordeiro. E ele manipula todas as mulheres do filme. Todas as mulheres do filme, sem exceção, são manipuladas pelo Henry. Seja a idosinha lá da feira da fruta, seja a mãe dos moleques, né? Seja a própria meninazinha, né? A pivetinha, que ele manipula, ele é violento com ele, ao mesmo tempo ela continua sendo cativada por ele, né? Então ele tem esse dom, esse poder da manipulação, se utilizando da palavra de Deus, né? Então ele é o cara que diz, eu vou lhe salvar, eu estou aqui, a única coisa que eu quero é que você me dê todo o seu dízimo e chore, porque aí tem um monte de outras interpretações, se a gente trouxer para a época atual, né, de lobos em peles de cordeiro que choram aí na TV, eu não aguento mais, né, chorando, me dê todo o seu dinheiro, eu só tenho um iate, uma fazenda gigante com milhões de boi, e você aí que não consegue comprar um bujão de gás, me dê seu dinheiro aqui e me dê um bujão de gás também. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. É o famoso lobo em pele de cordeiro, né? E aí é que é o interessante do filme, que a Alessandria também detectou isso, ele usa a palavra de Deus para fazer o mal e chega o momento da pureza, né? O momento em que alguém purifica a palavra de Deus, a palavra que é falada lá, né? Os instrumentos de Deus, inclusive antes de matar, ele canta um hino da igreja e aí tem a famosa pastora. Porque assim como tem o lobo que está atrás das ovelhas, tem a pastora que cuida dessas ovelhas.
E o combate é incrível, né? Que a senhorita Cooper, né? Muito incrível. É interessante, eu acho que outra coisa também que deve ter feito o filme na época não render muito, é o fato da mulher no filme ter ser a pastora, a boa. E eles mostram em várias partes do filme a situação da mulher, né? Inclusive tem uma velhinha no filme que ela fala que ela solta realmente numa conversa entre amigos lá, que as mulheres estão juntas também. Ela diz, mulher ela não tem que ter prazer, a mulher não tem que ter prazer, ela só tem que sentar. Quando eu estou lá com meu marido, eu penso nos bolos que eu tenho que fazer. Exatamente. Porque a mulher não pode ter prazer. Então assim, e ela ainda diz que a mulher não pode criar os filhos sozinhas, né? Não pode Logo criar os depois filhos que ela sozinha. perde o marido, ela tem que procurar outro homem para criar os filhos. Ou seja, cita várias vezes dentro do filme, para aquela época, né? Isso é muito assim, porque cita muitas vezes no filme a situação da mulher naquela época, né? Inclusive, quando a mãe dos meninos se encontra com o pastor, que eles vão e se casam, e que ela começa a ter uma sensação de querer ter prazer com ele, né? De seduzi-lo, inclusive, ele logo chuta ela e diz, não, você está pecando, você está fazendo isso. Ou seja, mostra a situação da mulher naquela época, como a mulher era vista apenas como objeto, e a pastora que chega para dizer, olha, não é assim, porque até o meninozinho ele fica receoso, inclusive, com quem fala a palavra de Deus. E aí essa pastora, ela cita a palavra de Deus. E aí ele começa a ver que não é toda pessoa. Que exatamente, a palavra de Deus, né, os instrumentos de Deus dentro do filme, acabam se tornando um elemento de terror para a vida das crianças. Terror para a vida deles. Então, tipo, como tem um pastor que fala de Deus e é violento e provavelmente matou a mãe das crianças, né? Ele começa a achar que todo mundo que usa a palavra de Deus é um monstro, né? E logo, quando eles vão para a casa da senhorita Cooper, que ela tá falando lá da palavra de Deus, ele diz, pronto, é outro monstro que tem do meu lado, né? E aí ocorre as purificações. E, cara, é um filmaço. É um filmaço. O combate da senhorita Cooper com o Henry Powell usando o hino espetacular. E o fato de ter as crianças como base de seu, quem está guerreando com ele, né? Jesus dizia, deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E elas realmente é que vão buscando a salvação, assim, buscando se salvar, o filme todo elas buscando se salvar. E aí eles são arrebatados por essa mulher, essa pastora, que realmente, né, ela consegue mostrar a eles que existe um lado bom, um lado bonito no mundo, né? Porque nem o pai deles tinha essa noção de dar, apesar do pai dele dizer que estava roubando dos bancos para dar às pessoas que ele não aguentava mais e as pessoas passarem fome, né? Mas ele não tinha realmente essa coisa, principalmente depois do pastor, né? Deles... É porque tem a questão ainda, né? Do fardo que as crianças acabam levando, né? Porque, tipo, assim, eu não sei você, tá? Mas nos anos 90, eu sou cria lá dos anos 80, dos anos 90, existiam muitos pais que achavam que criança, elas tinham que ser adultas, né? Elas jogavam muito a responsabilidade nas costas das crianças. Hoje em dia já é mais infantilizado até do que na nossa época, né? E esse filme, ele dá uma carga muito grande para uma criança levar nas costas, entendeu? E essa criança, ela leva esse cargo, esse segredo, isso mata essa criança, destrói ela. E você vê assim a força da criança e o final, que a gente não vai dar spoiler, mas é assim de uma verdade tão incrível, o grito do moleque que, puta que pariu, bicho. Que filme, que filme. É um filme muito que bom. filme. Se vocês conseguem... Então, estávamos gravando, a bateria descarregou e a gente decidiu gravar o finalzinho desse vídeo aqui agora pela manhã. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo aqui, já tá vendo de dia, ó, os passarinhos, os homens dos martelos, tá bom? Então, aqui a gente vai dar rapidinho nossa nota. Que nota você dá pro filme? Eu dou um 10. Eu dou um 10 também. Esse filme pode ser visto lá na Amazon, tá para alugar, né? Você pode vir também na Apple TV, que não está nos patrocinando, tá bom?
E você pode ver, com certeza estará lá, sem problema nenhum, na locadora do Paulo Coelho, tá bom? Então é isso, nota 20 pro filme, é um filmaço e feliz Halloween! Feliz Halloween, gente! Tchau!